Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o mercado de stablecoins como um todo. Vou fazer uma análise também sobre a economia americana, sobre o dólar, né? Só que mais voltado, claro, para o mercado de cripto. E uma análise breve, nada muito aprofundado, sobre o preço do Bitcoin e as minhas previsões para ele. E bom, começando, né, pelo, pelo mercado de stablecoins, a gente teve uma lei chamada Genius Act, que foi aprovada em 2025. Só que além dessa lei, a gente também teve outras duas leis que foram aprovadas em 2025 que vão beneficiar muito o mercado cripto nos próximos anos, sendo elas, né, o Clarity Act e a lei anti-CBDC. Resumindo, o Clarity Act ele cria, né, uma clareza regulatória. Então, isso facilita, né, que para as empresas, né, você vai fazer agora com que as empresas, os investidores e os desenvolvedores do mercado cripto, eles saibam justamente quais são os riscos, né, que eles têm, quais são as regras que eles têm que seguir e justamente para evitar perseguição, eles entenderem quais são as regras do jogo e isso justamente facilitar, né, isso vai facilitar na hora deles colocarem seu dinheiro lá, porque eles sabem de fato como que funciona e quais são as regras desse setor, né, que eles têm que seguir dentro desse setor. E além disso, a lei anti-CBDC basicamente é uma lei que proíbe o governo americano de criar uma moeda do próprio governo, né? Basicamente uma criptomoeda do próprio governo. Justamente porque isso, né, iria prejudicar a privacidade dos cidadãos, iria tirar parte da sua liberdade. Resumindo, é isso essas duas leis. E agora, de fato, indo para o mercado de stablecoins, a gente teve o Genius Act, que é uma lei que regula o mercado de stablecoins, só que é uma lei federal. Então, é o governo federal dos Estados Unidos regulando, né, basicamente regulando, né, colocando as regras na mesa que o mercado de stablecoins deve seguir caso eles queiram operar nos Estados Unidos seguindo as regras do governo americano. Basicamente, essa lei, né, basicamente exige que as stablecoins, né, de pagamentos, as stablecoins, as criptomoedas que tem o dólar, né, que querem valer um dólar, né, elas têm que ter um lastro. Então, se você quer emitir 100 milhões das suas moedinhas que valem um dólar, logo você vai ter que ter 100 milhões de dólares guardados. Esses 100 milhões, aí, né, claro, esses 100 milhões, eles podem ser feitos de várias formas. Mas enfim, né, além, claro, das empresas que vão fazer isso, a gente vai ter também, né, os próprios bancos, né? A gente vai ter o JP Morgan, o Citibank, o Bank of America, o Goldman Sachs, né? Então, além da Circle e da própria Tether, né, que são as duas maiores, a gente também vai ter esses bancos que vão criar o seu dólar, né, o seu dólar digital. E essa lei, né, ela ocorre justamente visando reforçar a dolarização global, ou seja, você fortaleceu o sistema do dólar no mundo, justamente no momento em que a gente tem o BRICS, né, a China, a Rússia brigando com os Estados Unidos, querendo que os países parem de usar o dólar ou diminuam, né, as suas negociações feitas em dólares. E as stablecoins, né, elas sendo regulamentadas pelo próprio governo americano, isso faz com que amplie o alcance do dólar, né, justamente por conta da infraestrutura e da liquidez e da facilidade do uso, né, dessas criptomoedas. Então, quando você quer, por exemplo, fazer uma negociação no final de semana, né, você quer mandar dólar de um país para outro no final de semana, isso é quase impossível, né, para não dizer que é impossível. E se, vamos supor que você consegue fazer isso, já é um pouco mais caro de fazer. O mercado de stablecoins, como ele faz parte do mercado cripto, você pode mandar qualquer horário, qualquer dia, não tem restrição, né? E justamente é um mercado muito líquido porque você não tem que esperar horário, não tem limite, você manda o dinheiro, faz o pagamento na hora que você quer, no valor que você quer. Você, se você quiser fazer esse pagamento, você vai ter que, claro, estar de acordo com a taxa, né? Porque no mercado cripto existem taxas para transações, só que cada rede tem a sua taxa. Então a Solana vai ter uma taxa. Solana essa que é uma rede americana, então deve ser favorecida nos Estados Unidos. Taxa que da Solana é diferente, né? A taxa que a Solana cobra em alguns momentos vai ser diferente da taxa que a rede Tron vai cobrar, que vai ser diferente que a rede Ethereum vai cobrar. Rede Tron essa, inclusive, que é uma rede chinesa. Então, é provável que a Solana seja beneficiada em relação à Tron. Né? A Tron até, inclusive, pode ser não perseguida, mas é possível que ela tenha dificuldades, né, para entrar nos Estados Unidos, justamente porque o governo americano quer favorecer as blockchains americanas. E bom,
Quando a gente vê isso, né, agora dos bancos, das empresas criando seus próprios dólares, isso remete justamente ao passado, em que as empresas, não as empresas, mas os bancos, né, eles criavam o seu próprio dólar, na época que o dólar tinha lastro no ouro. Então ele criava um dólar próprio, e aí ele só seguia a regra do lastro, né? O dólar, para ser emitido pelo governo, precisava ter um lastro de X gramas de ouro no próprio governo. Então, para o governo criar um dólar, ele tinha que ter X gramas de ouro guardado. Aí o banco ia, o que ele fazia? Pegava essas mesmas X gramas, né? Deixava guardadinha. E aí ele ia lá e criava um dólar próprio dele. Claro, seguindo a regra, né, do número X de gramas que você precisa ter para poder criar um dólar. Só que agora, né, isso vai mudar. Né? As empresas, né, os bancos, eles vão criar os seus próprios dólares, só que sem ouro, porque o dólar não tem mais lastro no ouro. E o lastro agora, para isso, vai ser justamente títulos de dívida, né? A não ser que a empresa queira usar dinheiro parado, né? Mas isso não é muito benéfico justamente porque se você pegar 100 milhões de dólares físicos e emitir 100 milhões de dólares em criptomoedas, você não consegue rentabilizar esses 100 milhões que estão parados. Então, para você rentabilizar esses 100 milhões que estão parados e até ter algum lucro, né, nessa operação de pegar o dólar físico, né, o seu dólar e emitir ele em criptomoeda, para você ter algum lucro com isso, você precisa colocar ele numa aplicação, né? E a aplicação mais segura seria justamente você colocar o seu dólar num T-bill, que seria um título de curto prazo, né, um vencimento no curto prazo do governo americano. Porque títulos de curto prazo, eles possuem menor risco, porque quando o governo fica insolvente, ele primeiro deixa de pagar o longo, né? Para justamente conseguir ficar para primeiro para ele se manter operando, ele para de pagar o longo e continua pagando o curto. Tanto que o governo brasileiro na década de 90, ele justamente não pagava, na década de 90, 80, ele não pagava, não é que ele não pagava, ele não emitia dívida longa porque ele não ia conseguir pagar, então ele vivia de dinheiro de curto prazo, né? Pegava um dinheiro com duração curta para justamente pagar e depois pegar outro e assim ia. Então, o mais seguro seria o governo, se você quer fazer né, você quer fazer uma stablecoin, né, de dólar, você tem que ter títulos do governo americano de curto prazo. Até porque, além da insolvência, se o juro subir muito, como o juro e preço é inversamente proporcional, o preço do seu título vai cair. Então, se você tiver um título de longo prazo, o preço dele vai cair, logo o seu ativo, o dinheiro que você tem garantindo aqueles dólares, já não vai garantir mais a mesma quantidade, logo a sua stablecoin vai se desvalorizar. Então, se você quer garantir segurança máxima para o seu investidor, né? O cara que está investindo na sua criptomoeda, o cara que tem a sua criptomoeda, o mais seguro seria ter um título de curto prazo, porque ele não sofre tanto com subida de juros. E mesmo se sofrer, ele vence logo, então ele já vence logo, você já pega um juro mais alto e aí você tá tranquilo, não vai se preocupar tanto, né? Não vai ter um estresse muito grande. E claro, né, você tem que ter um título do governo americano, porque se tiver uma crise e tal, para uma empresa conseguir dólares não é tão simples. Mesmo sendo uma empresa americana e estando dentro dos Estados Unidos, não é tão simples. É claro que por ser uma empresa americana, de fato, essa empresa vai ter mais facilidade do que uma empresa chinesa ou brasileira. Mas ainda assim, a única entidade que consegue criar dólares é o governo americano. Então, acho que isso aí tá, né, todo mundo já entendeu essa parte. E agora, analisando o valor de mercado, né, das stablecoins, a gente pode ver que atingiu aqui, né, alguns meses atrás, aqui em outubro, atingiu os 308, 309 trilhões de dólares. E desde então, né, de que atingiu esse valor, né, em outubro, ele foi caindo até o finalzinho de novembro e voltou a subir. Só que ele, né, tá meio lateral, meio em queda, tanto que a gente atingiu aqui quase 310 bilhões, né? Dá pra dizer que foi 310 na verdade. E começou a cair, já tá em 308, 307, né? 308 seria o valor mais exato. Então, ainda tá lateral, e, bom, se esse valor continuar lateral, né, se o valor de mercado continuar lateral, ou até mesmo cair muito, né, cair para menos de 300 bilhões, ao meu ver, vai marcar o início do fim, né, do ciclo de alta, quer dizer, o fim do ciclo de alta e o começo do ciclo de baixa no mercado cripto como um todo. Inclusive, eu vou até mais para frente, no final do vídeo, falar um pouco sobre as minhas projeções de preço para o Bitcoin e quais patamares eu acho interessante para começar a comprar, né? Não estou recomendando ninguém fazer isso, né? Estou falando apenas do que eu pretendo fazer com o conhecimento que eu tenho hoje, né?
É claro que daqui a um mês eu posso ter informações diferentes e o meu pensamento pode acabar mudando um pouco. E as faixas de preço que hoje eu considero atrativas, daqui a 1, 2, 3 meses já pode não ser mais tão atrativa assim. E bom, agora que eu já analisei o mercado de stablecoins, eu vou analisar com vocês, né, a economia americana como um todo, né? Uma análise não muito aprofundada, porque senão ia demorar quase 1 hora o vídeo. Mas enfim, como a gente pode ver, desde 2001, né, a criação de vagas de emprego, né, esse gráfico em azul, e o S&P 500, que seria esse gráfico em barras, né, em barras vermelhas e verdes, eles são bem parecidos, né, eles têm uma correlação bem alta. Então, quando um cai, o outro também cai. Claro que teve momentos em que um subia e o outro caía, mas isso não durou muito tempo. Foram alguns meses e só. Mas enfim, a gente pode ver essa correlação, uma alta correlação inclusive, um cai, o outro cai, um sobe, o outro sobe. Só que desde 2021, 2022, a gente não vê isso. A gente vê a criação de vagas de emprego caindo e o mercado subindo, né, as ações subindo. E tem duas possíveis explicações. A primeira delas seria, né, o advento, o lançamento, né, a criação do chat GPT. O que eu acho pouco provável, mas de fato, né, explica parte desse evento, mas não explica a maior parte, não explica tudo. E bom, o ChatGPT, ele de fato está substituindo vários postos de trabalho, realmente. Tem pessoas que estão sendo demitidas porque o ChatGPT já está conseguindo fazer o trabalho dessa pessoa, cobrando um valor muito menor. Mas não é assim algo em grande escala, né, em larga escala. São poucos os casos. De fato, a IA está realmente cortando custo, mas não é tanto assim como, né, se fala. O que eu acredito é que muitas empresas contrataram mais gente do que precisava e agora estão demitindo. E para não dizer que, né, foi uma contratação mal feita, para não sair, né, assim, com uma má reputação, né, a empresa fala que agora a gente vai usar IA, né, justamente para até inclusive para trazer um otimismo e não fazerem os investidores ficarem desconfiados, né, que essa empresa está contratando errado. E, bom, agora que eu já expliquei a IA, né, que realmente impacta, mas não explica todo esse movimento, o segundo motivo, né, que ao meu ver explica, né, essa quebra da correlação, né, entre a criação de vagas de emprego e o S&P 500 é justamente o início do QT. A gente teve o início do QT aqui em 2021, 2022, e o mercado começou a cair, né, o governo americano subindo juro, parando de injetar dinheiro na economia, né, retirando liquidez. E isso fez a economia real sofrer muito. Só que os mercados, por que eles não sofreram tanto? Justamente porque o governo, né, o Fed, ele está tentando resgatar os mercados com estímulos, mas não estímulos muito fortes que façam, né, a economia real né, reaquecer. E isso cria um fenômeno chamado de recuperação em K, né? Em que seria as pessoas que têm ativos, que têm imóveis, que têm ações, né? Seria Wall Street para cima, né? A parte de cima da letra K. E as pessoas que dependem do seu salário na parte de baixo. Então a recuperação em K seria quem tem ativos vai para cima, fica mais rico, quem depende do seu salário fica mais pobre, vai para baixo, né? E resumindo, seria mais ou menos isso, né? Mas enfim, o que eu acho que vai acontecer com o mercado? Essa quebra de correlação, né, entre criação de vagas de emprego e valorização do S&P 500, né, essa quebra da correlação, não vai durar muito mais tempo. Ao meu ver, o mercado precisa de uma correção, ele precisa voltar ao seu valor justo. Valor esse que eu não vou saber dizer com precisão qual é, porque, né, se a gente for ver aqui pela correlação, ele teria que voltar para níveis, por exemplo, de 2022, talvez, 2021, e seria uma queda bem brusca, né, uma queda muito forte. Então, só nos resta esperar, né? Mas uma coisa é certa, tem que haver uma correção. Muitas empresas estão sendo precificadas assim, num preço altíssimo. Tipo, o mercado está precificando que, né, se a gente for pegar o lucro delas e for pôr pelo valor que elas estão valendo, é um lucro de 50 anos. Então, se você comprar essa empresa hoje, teria que esperar tipo 50 anos, 20 anos, 30 anos para você ter o retorno, né, do valor dessa empresa pelo lucro que ela está dando hoje. Isso que ninguém está considerando uma crise no meio do caminho, né? O consumo caia, tem uma guerra, por exemplo, alguma quebra assim, né? Alguma grande calamidade, vamos assim dizer, não está sendo, né, levada em consideração. Então, ao meu ver,
o mercado vai cair, é questão de tempo. Aí, claro, não dá pra saber qual vai ser o tamanho dessa queda, se vai ser 10, 20, 30, 40, 50%, mas que tem que ter uma queda tem, porque a economia não tá tão bem assim, né? Os mercados estão, mas a economia real como um todo não tá. Então, a não ser que a gente, né, esteja realmente vendo que não vai ter mais correlação entre criação de vagas de emprego e os mercados, né? Se a gente, se não for essa opção, a gente vai ter que ter uma correção dos mercados. Então, ou a gente vai ver essa quebra dessa correlação para sempre, ou a gente vai ver daqui a 1, 2 anos no máximo uma grande queda, né, nos ativos, né? Imóveis, ações, criptomoedas, commodities também, como ouro, prata, né? Num cenário de crise eles também caem de preço. Claro que eles vão cair menos, mas eles caem, isso é fato. E bom, agora que eu já analisei essa parte aqui, né, da criação de vagas de emprego, a correlação entre elas, né, agora eu vou falar com vocês aqui sobre o desemprego, né, desemprego esse que estava em 4,4, né, em setembro. Novembro não se sabe o valor porque, novembro não, outubro, né, não se sabe o valor porque o governo americano estava em shutdown, então dá para dizer com certeza qual era o valor. Mas enfim, em novembro, né, que foi o dado mais recente que a gente teve, esse, esse dado foi para 4,6, acima da expectativa do Fed. Ou seja, o Fed queria terminar o ano em 4,5, talvez termine em 4,6, né? Não se sabe, pode terminar em 4,7 talvez, né? Tem que esperar sair o dado de dezembro. Mas terminar o ano acima, né, da expectativa, a questão de desemprego, é ruim, é bem preocupante, inclusive, porque isso mostra que a economia está esfriando, né? O número de vagas de emprego vem caindo e isso agora está se refletindo no desemprego, né? O desemprego está começando a aumentar. A inflação está lateral, né? Desde novembro de 24 ela está lateral, mas ela caiu, né? De setembro para cá. Assim, um dado de um mês para o outro não é muito importante. A gente teria que olhar uma tendência de meses, né? Como por exemplo aqui, ó, abril. Abril a gente chegou em 2,3, foi para 2,4 em maio, 2,7 em junho, 2,7 em julho, lateral. Aí a gente veio aqui, deu uma porrada para cima em agosto, 2,9, voltou para 3 em setembro. Isso sim é algo que a gente tem que se preocupar, porque é uma tendência de alta. Saiu de 2,3 em abril para 3 em setembro. Ah, isso sim é algo preocupante. Agora, de um mês para o outro, não é muito importante. Tá certo que teve uma queda importante, uma queda até que boa, né? Isso seria bom, isso é bom, né? Bom no sentido de que o Fed está conseguindo baixar a inflação, logo ele consegue mais para frente, né? Se chegar nos 2%, né? O quão mais próximo esse número estiver dos 2%, né, que é a meta do Fed, mais ele pode baixar o juro. Inclusive o desemprego está subindo, então se essa inflação cair muito é bom até para o Fed, né, porque ele vai poder baixar o juro. É claro que também se a inflação cair muito, né, ela baixar demais, isso pode ser um pouco ruim porque pode mostrar que a economia americana está com consumo baixo, né, as pessoas não estão consumindo, isso pode justificar, né, uma queda grande nos mercados, porque a gente está, né, os mercados, né, os investidores estão temendo uma recessão. Então ele tem que cair, mas também não pode cair muito, porque senão os mercados vão corrigir, né? E bom, agora olhando para o dólar, né? Se o Genius Act, né, a lei, né, o projeto de lei lá que justamente visa, né, tornar o dólar mais global, né, aumentar a adoção do dólar ao redor do mundo, se o Genius Act vingar e as pessoas começarem a usar muito mais o dólar do que já usam ao redor do mundo, apesar da demanda, né, por dólar estar aumentando, isso não vai fazer o preço dele necessariamente aumentar, porque você vai ter uma oferta maior de dólares. Então, quando você tem essa oferta maior, você torna o dólar mais acessível para essas pessoas, e isso faz com que a força do dólar caia. Portanto, você torna as exportações dos Estados Unidos, você aumenta, no caso, né? Não é que você torna, você aumenta as exportações, porque o dólar vai estar mais barato, então isso vai tornar as exportações mais competitivas. Você também vai fazer com que os ativos, né, precificados em dólares, logo Bitcoin, ouro, prata, as ações que são precificadas em dólares, o S&P, o Nasdaq, o Dow Jones, o Russell, né, que são precificados em dólares, esses ativos, eles vão subir porque o dólar está mais barato. Então, se o Genius Act vingar, isso vai ser ótimo. Né? É claro que a gente tem que levar em consideração que vai demorar 1, 2, 3 anos no máximo, né, para isso começar a ser implementado, e também tem que esperar, claro, pela adoção das pessoas ao redor do mundo.
né? Isso não vai acontecer da noite pro dia, ou de um mês pro outro. De um ano pro outro, realmente, a gente, ok, dá pra ver uma mudança até que significativa, entre aspas, né? Mas é algo que demora, leva meses ou anos, né? Pra gente ver uma diferença real, né? E bom, agora partindo para a análise do preço do Bitcoin, né? Eu particularmente acho interessante, né? Pelo menos o que eu vou fazer com as informações que eu tenho hoje, né? Não estou recomendando você fazer isso, mas eu pretendo começar a comprar Bitcoin abaixo dos 100 mil, dos 100 não, né? Dos 80 mil dólares, né? Claro que eu vou começar com compras fracas, né? Compras leves, pequenas. Vou aumentar um pouco a mão quando cair para baixo de 70, mas não vou comprar muita coisa também, né? Vou comprar um pouco. E se cair para baixo de 60, aí eu vou pesar um pouco mais a mão. E se cair para baixo de 50, aí eu vou comprar bastante mesmo. Porque aí, ao meu ver, abaixo de 50 ou 60, se não for fundo, vai estar muito próximo do fundo. E eu nunca vou acertar o fundo, você nunca vai acertar o fundo. É muito difícil alguém acertar o fundo ou o topo. Então a gente tem que fazer um preço médio. Então, abaixo dos 80 eu pretendo começar a comprar, pelo menos com o que eu sei hoje. Abaixo de 70 eu vou aumentar um pouquinho, né, as compras. Abaixo de 60 eu vou comprar mais forte. E abaixo de 50 eu vou comprar, né, bem forte, né? Abaixo de 50, assim, vou tentar comprar o máximo possível, claro, sem, né, botar um dinheiro que, se eu precisar, venha me fazer falta, né? Até porque eu não posso me emocionar, aí depois eu preciso do dinheiro, aí vamos supor que ele esteja, né, vamos supor, eu comprei abaixo de 50, agora ele está abaixo de 40, eu preciso do dinheiro, vou ter que vender com prejuízo. Então, sempre comprar com responsabilidade, com calma, para evitar, né, ter que vender com prejuízo. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado pela sua atenção.